Que a maravilhosa graça do nosso Cristo seja derramada sobre a sua igreja abundantemente nesta noite. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Todos estão me escutando bem? Não? Um pouquinho. Certo. É o sinal que... vermelho. E agora? Agora sim, certinho. Tranquilo. O LED está um pouquinho vermelho aqui, eu acho que é algum presságio. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13, um texto bem conhecido dos irmãos. Esse texto será exposto sob o tema Qual o propósito do crente neste mundo? Veremos então as verdades impressas nesta passagem da Escritura. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13 até o versículo 16, e esta é a palavra inspirada do nosso Deus, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bendito Deus, esta é a tua palavra inerrante, Senhor. Esta é a palavra, Senhor, que nos foi dita no momento quando estávamos em trevas espirituais. A tua palavra veio ao nosso coração, o teu Espírito, por meio da tua palavra, fez a obra no coração do crente, e ele passou a existir. Uma nova criatura, restaurada, regenerada, no poder de Deus. E nós temos uma grande expectativa nesta noite, ó Deus. E a nossa grande expectativa é que o Senhor fará essa obra maravilhosa novamente entre nós nesta noite. O Senhor trará à existência aqueles que ainda não existem. O Senhor trará à vida aqueles que ainda estão mortos nos delitos e pecados. O Senhor trará alívio à nossa memória, ao rememorarmos, ó Deus, essas verdades tão cruciais da nossa existência, que revelam o nosso propósito como igreja do Senhor neste mundo, nesta terra, nesta realidade. Fale conosco, ó Deus, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que sejamos, ó Deus, edificados por Ti e venhamos a sair daqui desta noite, deste lugar, diferentes, com a noção clara de que estamos em missão neste mundo. Temos um propósito, não estamos aqui para passeio, não estamos aqui para tirarmos férias. Nós estamos aqui para cumprir um propósito determinado ao Senhor, pelo Senhor, a tua igreja, a noiva do Cordeiro. Em nome de Cristo, Senhor, peço a tua direção nesta noite, que o teu Santo Espírito ministre no nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Existe uma grande dificuldade em nós de decorarmos algumas coisas. Nós temos um sério problema de memória. Não é à toa que temos que decorar algumas fórmulas para poder passar algum concurso, para realizar provas, às vezes de forma até pecaminosa. Decoramos uma verdade sem sequer entendê-la profundamente, só para poder passar por aquela prova e se ver livre daquela matéria ou daquele conteúdo. Mudar de ano, mudar de professor, sair da escola, sair do ensino médio, sair da faculdade. Vemos licença. Essas coisas acontecem só para mostrar que a gente treme mais, mas tranquilo. Mas nós temos alguns problemas de memória.
E o grande desafio, até mesmo nas escolas que tratam de concurso público, é como fazer que um conteúdo seja gravado pelo aluno, por aquele que está recebendo a informação. Então, existem várias técnicas, canções, poesias, desenhos, imagens, exercícios, movimentos. Nós temos aqui, por exemplo, como decorar os 66 livros da Bíblia. Nós temos uma música que, como disse o Jonatas hoje de manhã, quando a gente quer saber onde fica o livro, a posição na Bíblia, nós começamos a cantar e descobrimos aonde ele se encontra. Mas nós temos essa característica. Não é à toa que um dos nossos hinos diz: renova, ó Senhor, as forças da memória. Somos esquecidos. Mas Deus, ele é tão rico, e Cristo, ele é tão estratégico na sua lição e no seu ensino, que nesse discurso, no discurso das bem-aventuranças, ele utiliza dois elementos essenciais para trazer à luz e para trazer sempre vivo na memória dos seus ouvintes a sua missão e o seu propósito nesta terra. Ele diz, e ele usa os elementos sal e luz. E é interessante porque esses são elementos riquíssimos e abundantes na nossa natureza. Você encontra na feira, você encontra no mercado, você está na cozinha, você está vendo a claridade, está lidando com os temperos, e você pode lembrar que esses são os elementos simples que Jesus ensinou. Então ele pega esses elementos simples e ele traz aqui uma grande lição para nós. E é importante nós notarmos que Jesus está falando de um contexto de perseguição. Ele começou a falar sobre a ética do reino. Bem-aventurado, bem-aventurados, bem-aventurados. E aí depois, nos versículos 11 e 12, ele trata sobre uma perseguição que viria aos crentes, ou que já acontecia na vida daqueles que se ocupavam em render-se ao Senhor, e que passavam por esse tipo de perseguição simplesmente porque eles eram bem-aventurados. E dentro de um contexto de perseguição, entre o contexto de perseguição e entre o contexto de fidelidade à lei de Deus, ele traz esses dois princípios, esses dois elementos que trazem à luz o propósito do crente neste mundo. E o primeiro elemento que ele traz é o sal da terra. Então, qual o propósito do crente neste mundo? É ser sal da terra. E de forma simples, Jesus enfatizou este elemento, nos comparando com o sal. E este elemento, como eu já disse antes, ele é abundante nas nossas receitas, no nosso dia a dia. Você vai à praia, nunca te esquecerás do sal. Ainda que tenhas problema de pressão arterial um pouco alterada, você nunca se esquecerá deste elemento. E este elemento, ele não só era conhecido dos ouvintes na época de Jesus, mas também era conhecido no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, além dele ser um elemento usado para dar sabor aos alimentos, ele também era um elemento que lembrava o pacto, a aliança do Senhor. E aí você para pensar, puxa, mas não era o sacrifício? Não era o derramamento de sangue? Não era o maná? Não era a arca? Não eram essas coisas que lembravam o pacto? Sim, lembravam um pacto. Mas vejam, por exemplo, comigo em Levítico, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal, a tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Então o sal era um elemento crucial usado para trazer à memória dos ofertantes a aliança, o pacto que eles tinham com Deus. Em Números, no capítulo 18, versículo 19, diz: aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Então o sal, aqui também para o contexto dos ouvintes, trazia a essência do que quer dizer o pacto com Deus. Mas há uma verdade aqui, ela é muito importante para ser tratada também nos nossos dias. Porque os ouvintes, eles não viam só a questão do pacto, quando Jesus citou a eles que eles eram o sal da terra. Se você voltar um pouquinho no capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: Jesus estava caminhando no mar da Galileia, ele viu a Pedro e ao próprio André, e no versículo 19 ele disse a eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que tem a ver
ser pescador de homens com ser sal da terra. E olhando para o texto grego, e essa é a beleza do texto grego, é que a palavra pescador possui dentro dela a raiz da palavra sal. O que tem a ver sal com pesca? Lembrem-se, na época de Jesus, não existiam os refrigeradores que nós temos hoje, ou até mesmo o ar-condicionado que estamos desfrutando agora, neste momento. Na época de Jesus, para você preservar um alimento, você precisava de um elemento muito importante, que era o sal. Então, o principal trabalho dos pescadores não era jogar as redes ao mar e tirar o peixe para fora. O principal trabalho deles era pegar o peixe, esfregar sal neles e deixá-lo preparado para ser vendido ao público. Então, por isso que a palavra pescador em si traz o sentido de salgadores, de preparadores do peixe para que eles não entrem no estado de putrefação. Ou seja, o que Jesus está falando aqui para este povo, e eles compreenderam muito bem, quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, Jesus estava chamando eles para assumir o compromisso de tornarem-se um elemento que retardaria o avanço da corrupção na terra. Um elemento que retardaria a tendência natural à deterioração do mundo. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, ele está dizendo o seguinte, olha, a sociedade que vocês vivem é como um peixe que se estraga em menos de 2 horas num sol forte do meio-dia. Mas vocês são esse sal que estarão prevenindo ou retardando os efeitos dessa deterioração moral pelo qual a humanidade caminha. A humanidade por si só, por natureza, ela caminha para essa deterioração. E todas as vezes na história em que a igreja esteve apagada no seu ministério de ser sal da terra, a humanidade caminhou para a deterioração moral. Nós podemos ver isso antes do período da Reforma. Nós podemos ver isso com a presença religiosa dos católicos aqui no Brasil e das histórias horríveis que existem do que eles fizeram com os índios aqui no Brasil. Deterioração moral, por não haver sal na nossa estrutura, na nossa sociedade. Então, de todas as forças que podem existir para tentar segurar esse processo de deterioração que existe na sociedade, dentre elas, o poder do Estado, que tem o poder da espada, o poder de polícia, dentre elas, o poder da família, que tem o poder de sustentar a sociedade, a arma mais poderosa, a força mais poderosa que existe para reter essa deterioração moral na sociedade é a presença da igreja. A igreja neste mundo evita que o mundo venha caminhar para a putrefação. O mundo, este mesmo mundo que deseja que as igrejas fechem as suas portas. O mesmo mundo que deseja que os crentes calem a sua voz, que os crentes desapareçam. Mas essa mesma igreja é a igreja que se apresenta tonificada, fortalecida, restaurada, que se apresenta de forma robusta, imponente, contra este mundo hostil, que tenta fazer ela calar a sua boca. Essa é a igreja que mantém o mundo do jeito que está, impedindo da sua deterioração. E o mundo só existe, o mundo só está preservado hoje por causa da presença de Deus neste mundo. Você pode estar olhando para o cenário de guerra, sim, de fato traz tristeza, traz instabilidade na economia, traz dissabor, traz uma série de ansiedade, nós não sabemos quanta gasolina estará amanhã. Mas o mundo poderia ser bem pior se não fosse a ação de Deus na instrumentalidade da igreja. Nós somos o sal da terra. E a grande pergunta que nós precisamos fazer para a nossa consciência nessa noite é: se eu estou salgando adequadamente, se eu estou sendo um pescador adequadamente. E essa é uma pergunta muito pertinente e muito importante.
E imaginando essa pergunta, o próprio apóstolo Marcos, no capítulo 9, versículo 49, ele diz o seguinte, que cada um de nós será salgado com fogo. E quando ele cita a palavra fogo, ele está falando sobre provação, sobre perseguição, sobre luta, sobre tribulações. São todas essas questões que trazem dor e trazem tristeza ao crente, mas todas elas concorrem para o benefício do crente. Deus, ele acatou esse processo que causa dor à sua igreja para fazer com que eles venham a jogar sal em si mesmo e assim caminharem não para a deterioração, mas sim para a preservação, para a conservação. Serem conservados na integridade que Deus estabeleceu. É a mesma coisa que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 12 e 13, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. E ele diz mais, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então, essa pergunta que você pode estar fazendo na sua consciência, eu estou de fato sendo usado como um elemento para a conservação daquilo que está na minha volta? Pode ser que Deus agora neste momento esteja o salgando com fogo, com provação. E é isso que tem que trazer a alegria perene de que Deus está cuidando do seu povo. Ele está salgando a sua igreja. É por isso que nós podemos olhar para o cenário nacional e descansarmos, ficarmos tranquilos, porque o Senhor está protegendo a sua igreja e ao mesmo tempo está conservando a sua igreja. A vida tem sido ardida lá fora, está ruim. Tenha certeza que Deus está cuidando da sua igreja e está cuidando de você como indivíduo participante da igreja do Senhor. É este Deus gracioso, é este Deus majestoso, esse Deus que é Pai, Ele próprio procura salgar o nosso espírito, derramando do seu Espírito santificador no seu e no meu coração. É este mesmo Deus que procura sondar o nosso coração, procurando por focos de corrupção para tratá-los por meio da palavra e do seu Santo Espírito. É esse Deus que usa a nossa consciência para acusar-nos ou então testificar de que estamos caminhando no caminho que o Senhor propôs a nós. É este Deus que faz com que a nossa consciência venha nos incomodar quando pecamos e não confessamos o nosso pecado. Está difícil, mas Deus tem cuidado da sua igreja. Óbvio que ser sal não quer dizer que venhamos estar imunes às quedas. E a Bíblia apresenta diversos testemunhos de pessoas que deram aquela escorregada no pecado. Uma delas, que nós conhecemos muito bem pela história bíblica, foi o rei Davi. O rei Davi pecou com Batseba, enganou Urias, mandou ele para a guerra, coloque ele na linha de frente para ele ser assassinado. E aí depois ele descobriu, depois da morte de Urias, que a Batseba estava grávida de Davi. E o que Deus fez? Ele enviou o profeta Natã, Natã o repreendeu, e Natã trouxe uma frase que tem que trazer temor aos nossos ouvidos e à nossa consciência. Ele disse lá no 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Por causa da queda de Davi, o nome do Senhor estava sendo blasfemado. E por causa da queda de Davi, ele precisou ser salgado. E o sal aqui foi a morte do seu filho. E aí eu pergunto para vocês, ser sal aqui e perder o sabor está falando de perda de salvação?
Não está falando nada disso. Porque se Davi pecou e não foi abandonado por Deus, o que dirá de nós, que participamos das suas promessas e que cremos no Cristo ressurreto, que morreu pelos nossos pecados? Davi precisou sim passar por um tratamento de Deus, precisou sim ser salgado por Deus, mas Davi em momento algum foi lançado fora por Deus. Agora vejam o seguinte, no versículo 13 ainda, ele pode trazer esse teor de perda de comunhão com Deus. Diz o versículo 13, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Davi não foi lançado fora, ele foi preservado e foi colocado ali na linhagem de Davi. Mas então, irmão Guilherme, o que quer dizer esse ser lançado fora pelos homens? O que quer dizer esse sal tornar-se insípido? Aliás, sal pode perder o seu sabor? O cloreto de sódio, né, que é ali a fórmula ali para o sal, é um dos elementos que ele não perde a sua estrutura. Ele não perde o seu sabor e ele não perde o seu poder de conservação. Mas aqui neste contexto, aqui documentado aqui no capítulo 5 de Mateus, eles estão falando de um sal que não é o nosso sal refinado, branquinho, que passou por um processo de limpeza e purificação. Eles estão falando de um sal que vivia nos charcos, que viviam nos lamaçais, de um sal que era próprio do Mar Morto. E este sal, ele tinha a sua característica como cloreto de sódio, mas ele possuía também outros elementos que acabavam diluindo o seu poder conservador. Era um sal que não podia ser usado na cozinha, era um sal que não poderia ser usado para conservar o peixe, e por si só, por não ter um poder conservador, ele só servia para ser lançado nas estradas e cobrir as fissuras que se criavam nas estradas. Porque como ele não tinha um poder de dissolução, ele ficava lá e pavimentava a estrada e fechava todo tipo de fissura, fazendo com que os homens pudessem pisar sobre ele de forma mais tranquila. Então, o texto está falando aqui de alguém que parece ser sal, mas que não conserva nada. E aí tem uma particularidade na palavra insípido. E essa palavra, ela aparece outras vezes no Novo Testamento. Ela aparece lá em Romanos, no capítulo 1, verso 20, e em 1 Coríntios, no capítulo 1 também, no versículo 20. Romanos 1, 22 e 1 Coríntios 1, 20. Veja o que diz lá. Romanos capítulo 1, versículo 22, diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se insípidos? Não, tornaram-se loucos. Cadê a palavra sem sabor aí? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Cadê o insípido aqui? A outra possível tradução para a palavra insípido é ser louco ou ser tolo. E aí nós temos que considerar o seguinte: embora o texto do Evangelho de Mateus tenha sido escrito na língua grega, o discurso de Jesus foi falado na língua aramaica. E a língua aramaica, ela permite ali um jogo de palavras. Para Jesus comentar e falar a palavra salgado, ele precisa usar a palavra tabel. E para ele usar a palavra tolo, ele precisa utilizar a palavra tavel. Em outras palavras, ficaria assim o nosso texto: vós sois o tabel da terra. Ora, se o tabel, que quer dizer salgado, vier a ser tapel, tolo, como lhe restaurar o sabor? Em outras palavras, Jesus não está falando de sabor, Jesus está falando de tolice. E, infelizmente,
Nós temos diversos exemplos na história da igreja, e até mesmo na nossa geração, de homens e mulheres que eram vistos como crentes, que davam testemunho do Senhor glorificado, que até mesmo davam aula para nós na escola bíblica, e que depois de um tempo, o que eles viraram? Loucos. Eu tinha um amigo, posso dizer que eu tinha um amigo, no ano de 2015 eu via ele como uma referência. O rapaz, ele era inteligente, estudava teologia, um menino que parecia crente, piedoso, estava envolvido direto com a pregação, com o ensino na igreja, estava sempre à frente dos trabalhos relativos ao ensino. Depois de um tempo, ele tentou entrar no seminário, ele tentou ir para o seminário, e aí ele aprontou alguns probleminhas, mas ali era a soberania de Deus já revelando o coraçãozinho dele. Foi providência de Deus. E aí ele tentou com todas as suas forças ir para o seminário e o conselho trancou a ida dele. Não, nós não queremos mais te enviar. E aí ele saiu da igreja, foi para fora do país, foi lá para a Europa, e lá ele se perdeu. Virou um tolo. Como lhe restaurar o sabor? Infelizmente, nós temos testemunhos assim. Então, o que o Senhor está querendo dizer aqui foi dado um poder especial para mim e para você. Vocês estão sendo colocados num mundo que, por natureza, está caminhando para a deterioração. Mas está em vocês esse poder santificador, conservador, de fazer reter esse poder da deterioração moral. E como eu faço isso, Guilherme? Sendo crente no teu trabalho, sendo crente na tua família, sendo crente fiel nos teus estudos, sendo crente fiel pagando as tuas contas, sendo crente fiel declarando direitinho o imposto de renda, sendo crente fiel, não trabalhando com falsidade, sendo crente fiel, não sentando à roda dos escarnecedores, sendo crente fiel, sempre procurando falar a verdade, sendo crente fiel, sempre mantendo o falar honroso, não envolvido com palavras torpes, sendo crente fiel, vendo aquilo que vai promover a edificação do teu espírito e da tua mente, sendo crente fiel em todas as áreas da vida, que o Senhor te dera a graça para ser fiel e glorificar o nome dEle. É nisso que nós somos o sal da terra, impedindo a deterioração moral que está na nossa volta. A segunda verdade sobre qual é o nosso propósito neste mundo é que o nosso propósito é ser luz do mundo. Vejam os versos 14 e 15. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. É muito interessante porque a palavra luz, ela traz um grande significado, ela traz um arcabouço de ideias enorme a respeito da sua identidade, a respeito do seu significado. E é muito interessante que no livro de Gênesis, quando nós vemos o Senhor criando todas as coisas, a primeira coisa que Ele faz é dizer, haja luz sobre as trevas. O próprio Deus, Ele chama a existência, a presença da luz, no mundo que era imperado ou governado pelas trevas. E a Bíblia usa diversas vezes o termo luz. Em 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 29, Davi diz o seguinte, Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama a luz nas minhas trevas, lembrando-se lá de Gênesis, que é Deus quem traz a luz sobre as trevas e sobre o caos. Na progressão da história bíblica também, o próprio Cristo ele é apresentado como a personificação da luz. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Cristo é a personificação dessa luz.
E no auge da revelação bíblica sobre este assunto, sobre a luz que brilha sobre as trevas, nós vemos a plenitude dessa revelação, a glória de Deus, o Deus que habita em luz inacessível, o Deus que não pode ser visto por homem algum. Agora a glória e a plenitude de Cristo sendo exaurida, aparecendo por meio do corpo de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 21, verso 23 diz, falando sobre uma cidade santa que desce do céu. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E aí ele fala a respeito de como que essa glória de Deus ilumina nessa cidade. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Então existe aqui uma grande expectativa sobre esta luz. Eu e você não conseguiremos ver a Deus. Deus é infinito. Não podemos vê-lo. Mas Deus, Ele fará com que a sua glória, a sua plenitude seja expressada totalmente na figura e na imagem de Cristo. Porque Cristo é a lâmpada de Deus. E nós conseguiremos ver a sua glória. Cristo é a lâmpada de Deus. O versículo 14 diz, vós sois a luz do mundo. E esta verdade, ela traduz o seguinte, que estamos vivendo num mundo que está em trevas. A humanidade está em trevas, e essas trevas, ela significa que não há o conhecimento de Deus. Toda a humanidade está cega. Engraçado que o próprio apóstolo Paulo, ele descortina essa verdade ao dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. A humanidade está cega. E é por isso que precisa haver um fator externo, um fator sobrenatural, para que essa humanidade volte a ver a luz da glória de Deus manifestada em Cristo Jesus. Então, se nos primeiros versos a situação já causava um arrepio na coluna, mostrando que a humanidade estava caminhando para o perecimento, os versos 14 e 15 mostra que além do perecimento, ela está envolta em trevas espirituais. O mundo caminha para a deterioração, cercado pelas trevas. Porém, o versículo 14 continua dizendo, vós sois a luz do mundo. E Ele, o próprio Deus, é quem nos chamou para ser o receptáculo dessa luz, o testemunho oficial da graça iluminadora do Deus providente, do Deus que nos cerca, do Deus que nos salva. O próprio apóstolo Paulo, ainda a descortinar essa verdade sobre a luz que brilha nas trevas, ele diz o seguinte, que o próprio Deus é quem disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo, o próprio Deus, resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Então vejam, Deus ele não somente ilumina, Deus, Ele não somente nos dá a luz, Deus não somente usa Cristo como portador da luz, como uma personificação da luz, mas Ele faz com que essa luz venha a brilhar no nosso coração, dissipando todas as trevas da corrupção, todas as trevas da incredulidade, todas as trevas da nossa rebelião contra Deus, e fazendo com que as pessoas à nossa volta vejam lampejos dessa luz que agora habita em nós. Vós sois a luz do mundo. Ainda o apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, no capítulo 5, verso 8, ele diz que em outro tempo, todos nós éramos trevas, porém agora nós somos luz no Senhor, e por conta dessa verdade, devemos andar como filhos da luz. Então, ser luz nessa passagem significa o quê? Significa manifestar as obras realizadas por meio de Cristo Jesus. Significa mostrarmos no nosso testemunho de que há algo diferente na nossa existência. Mostrar para as pessoas que há algo sobrenatural, modificador,
poderoso habitando na nossa vida. Ontem estávamos reunidos ali com a UPH e falávamos sobre uma verdade incrível, que é a nossa união mística com Cristo. Uma união que foi concebida antes dos tempos eternos. Uma união que nos levou à comunhão com Cristo ainda lá na cruz do Calvário. E uma comunhão que será demonstrada na eternidade. E uma união, uma comunhão tão incrível, tão forte, tão poderosa, que ela é praticamente indissolúvel. Você casado, casada, o teu casamento irá se dissolver um dia. E eu espero que seja pela morte. E que seja pela morte. Depois da morte, não vai haver mais casamento. Mas agora com Cristo, mesmo na morte, tanto o nosso corpo, quanto o nosso espírito, estarão guardados em Cristo Jesus. É indissolúvel. Ainda que pegue o teu corpo lá e coloque lá no crematório e distribua tuas cinzas pelos 4 cantos da terra, cada molécula, cada átomo estará preservado em Cristo Jesus, para um dia ser chamado para a ressurreição. E essa é uma verdade incrível. Essa luz, ela nos habilita a sermos testemunhos reais da obra salvífica de Cristo Jesus na nossa vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E é muito importante porque a palavra manifestação aqui, a raiz dela quer dizer tocha. Tocha, brilho. Então, quando nós queremos falar a respeito da luz e queremos dizer que nós somos a luz deste mundo, nós estamos dizendo que nós estamos colocando os nossos dons a serviço da igreja. Porque os nossos dons não são nada mais, nada menos do que a manifestação do Espírito Santo para o serviço da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando nós dizemos que nós somos a luz do mundo, somos testemunhas do seu poder, e também estamos querendo dizer que estamos colocando os nossos dons a serviço da igreja do Senhor. E por isso nós podemos dizer que não servir a Deus, ou não edificar, ou não testemunhar sobre Cristo, e não colocar os nossos dons à disposição da igreja, do corpo de Cristo, isso tudo é uma grande coerência. Foi o que o próprio Senhor Jesus Cristo ele quis ilustrar aqui, porque é impossível você acender um candelabro, ou acender um candeeiro e colocá-lo debaixo de um cesto, que aqui é a palavra alqueire. Ou então esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível, é incoerente. As cidades naquela época, como elas tinham os muros brancos, ao entardecer o sol era refletido pelos seus muros e você via que lá tinha uma cidade fortificada, uma cidade instalada pelo brilho que ela emitia do reflexo do pôr do sol. Ou seja, é impossível você esconder uma cidade, assim como é impossível esconder um crente genuíno. Alguns no passado tentaram, lá no famoso movimento monástico, dizendo, vamos fugir do pecado, vamos sair da sociedade, vamos nos esconder nos desertos, vamos criar pequenos mosteiros para que a gente venha manter o nosso status espiritual, a nossa santidade. Mas o que eles perceberam? Que eles deixaram de servir a igreja do lado de fora e perceberam que quando eles entraram nos muros das cidadelas, o pecado continuava com eles. Cristo, ele nos diz, vós sois a luz do mundo. É incoerente esconder o lampejo da glória de Deus que habita em vocês. É incoerente. Por isso, meus amados, nós precisamos entender uma coisa, que nenhum de nós podemos salgar por nós mesmos ou podemos iluminar pela nossa própria condição. A lanterna, ela precisa de uma boa bateria. Não é mesmo? A lamparina precisa de um bom azeite para poder queimar. E tudo isso para mostrar que nós, na nossa própria condição, nós temos que ver que somos instrumentos de Deus, mas que não temos a energia necessária para gerarmos aquilo que Cristo está requisitando de nós.
sermos sal e sermos luz. É por isso que nós precisamos entender que quem habita em nós, Ele é poderoso sim, para nos energizar, nos dar a energia para manter aquilo que Ele estabeleceu de nós. Quem habita em nós é o mesmo que tem poder de nos santificar com seu Espírito santificador. Quem habita em nós tem o poder de nos manter salgados, sendo pela palavra de Deus ou por meio de provações. Quem habita em nós tem o poder e as rédeas do universo para retardar toda a corrupção que está sendo derramada sobre a terra. Ele habita em nós e nós somos parte do seu corpo místico. O nome dele é Jesus Cristo. E você precisa ter a consciência de que sem Cristo você não terá poder algum para mudar o meio que está à sua volta. Sem Cristo, você não terá poder algum para iluminar e usar a tua vida para a glória de Deus. É importante que Ele esteja habitando em você. Por isso, meus amados, ouçamos nessa noite a sua exortação, para que não deixemos de ser sal. Ouçamos nessa noite a sua exortação para que não deixemos de ser luz. Ouçamos a sua exortação para que continuemos a manifestar as boas obras que Deus requer, reconhecendo que é Deus em nós, por meio de nós e através de nós, quem orquestra e quem opera em nós mesmos o bom testemunho para as nações glorificarem a Deus. É Ele mesmo quem opera no nosso corpo. A igreja é a candeia do mundo. Não esqueçam disso. Não esqueçam dessa verdade. Você foi chamado para ser luz. O luzeiro entre as nações, em meio às trevas, é a igreja. A igreja também é o elemento conservador que retarda o avanço da corrupção. Ela foi comissionada para testemunhar as grandezas de Deus. E não somente isso, mas também para anunciar que o dono de toda a luz, a lâmpada verdadeira que refletirá o brilho constante, o qual não há variação de sombra alguma, este que é a lâmpada de Deus, ele virá a este mundo e brilhará e trará juízo nesta terra. Nós temos que continuar proclamando que somente Cristo tem o poder de dissipar todas as trevas da imoralidade e de retardar toda a corrupção, principalmente do nosso coração. E a grande pergunta nesta noite é: como está o teu coração? Há sal em você? A luz de Cristo continua habitando latentemente na tua vida? Ou você ainda está em trevas? Ou você ainda não conhece Deus? O Espírito Santificador está agindo na tua vida? A tua consciência está sendo questionada dia após dia por conta dos teus pecados? Ou você acostumou-se com o pecado e tem se comportado como um tolo? Há deterioração moral na tua vida? Eu quero alertá-los que este mundo será julgado. E cada indivíduo terá que apresentar-se no tribunal de Cristo. E o apóstolo João disse que como será esse julgamento. Em João, no capítulo 3, versículos 19 e 20, ele diz o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. É como aquela noite escura no meio do campo, e você de repente acende a luminária da sua casa, e quais são os primeiros a aparecerem na volta da luz? São aquelas mariposas, aquelas borboletas da noite, né? Aqueles bicharados, aliás, umas borboletas do tamanho de uma mão. Você bota lá o SBP lá e elas continuam voando. Bicho de Chernobyl. Estão lá.
Mas quando você apaga a luz, elas voltam para as trevas. Como está o teu coração nessa noite? Cristo é a personificação desta luz. E Cristo é o suficiente sal para expulsar toda a deterioração que há no coração do homem.